Ainda assim, né, fico me perguntando como, pensando com a cabeça, se eu fosse um dirigente de futebol, né, como oferecer um contrato desse tamanho para um jogador que não joga há 2 anos, né? É uma grande aposta. Bom, pessoal, então depois o pessoal tá falando que o Gabigol já é praticamente do Cruzeiro. O Santos entrou na jogada. Depois que o Santos conseguiu seu acesso aí, né, matematicamente para a Série A do Campeonato Brasileiro, Marcelo Teixeira entrou no jogo e vai brigar bastante para ter o Gabigol no Santos em 2025. Alguns dos seus argumentos para convencer o Gabigol a jogar no Santos em 2025 é que ele pode jogar ao lado de Neymar, vai ter a camisa 10 do Pelé, 2,5 milhões de salário, e se ele marcar mais de 20 gols, ele vai ganhar 10 milhões a mais no final da temporada de bônus. Mas enfim, pessoal, vamos tá vendo aqui o que a imprensa acha dessa negociação entre Santos e Gabigol. Fato é que esse filho vai para outra casa, né? Não se sabe para onde ainda. O GE tinha dado no domingo, né, que ele já estava acertado com o Cruzeiro, que se transferiria e que jogaria no Cruzeiro na temporada de 2025. Hoje, o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, deu uma entrevista por telefone ao Seleção Sport TV e disse que fez uma proposta ao Gabriel para contar com o Gabriel em 2025, para que ele voltasse à Vila Belmiro. Disse que fez a proposta, só que não recebeu nenhuma resposta do staff do Gabriel. Nem que sim, nem que não. Então, acredita que ainda pode, de repente, levar o Gabriel Barbosa de volta à Vila Belmiro. Enfim... Os valores do Gabriel não são simples, né? Não são simples. Precisaria de uma operação bem costurada. Inclusive, essa é outra questão. A notícia que foi divulgada pelo GE dá conta de que Gabriel Barbosa se transformará no maior salário do futebol brasileiro com essa mudança a comparação de clube. É que a comparação do contrato Gabriel, por exemplo, especialmente se a gente comparar quando o Gabriel chega ao Flamengo, com a ida dele agora pro Cruzeiro, é que agora ele é dono do contrato dele, né? O contrato acaba, em tese ele é dono do contrato, dono da transferência. Então, muito do que se paga a título de luvas é também entre aspas, substitui o elemento do pagamento da transferência para um clube que tivesse ele sob contrato, que deixa de existir. Se fossem as luvas, né, Massu? Só que elas atingem um valor maior porque ele é o dono do contrato, né? Você não tem que pagar a transferência. Então, isso dá um aumento também nos recebimentos do jogador. Por vezes, imperfeito você comparar todos os vencimentos atuais do Gabriel no Flamengo com os vencimentos, eventualmente, no Cruzeiro, diluindo as luvas e transformando isso em salário. Evidente que a tendência é você ter um aumento muito maior, porque você não paga outro clube pela transferência e paga o jogador. Ainda assim, né, fico me perguntando como, pensando com a cabeça, se eu fosse um dirigente de futebol, né, como oferecer um contrato desse tamanho para um jogador que não joga há 2 anos, né? É uma grande aposta. Pode dar tudo certo, o Gabigol se tornar ídolo do Cruzeiro e fazer todos os gols que ele fazia. Porque sempre que ele foi desafiado Flamengo, novamente, em outros momentos da carreira, ele respondeu, né? Respondeu. Mas é uma tacada muito arriscada, né, o Raed? Pensar que ele seria o maior salário do futebol brasileiro, um jogador que há algum tempo não tem ali o nível altíssimo que a gente acostumou ao Gabriel, mas é um jogador que dependendo, por exemplo, encaixando num Cruzeiro de Fernando Diniz, que é um jogo todo apoiado, que ele precisa sair da área para poder fazer a construção, que vai conseguir atacar o espaço, pode ser que responda. O Santos, já o Santos do Carille, eu não acredito que o Gabriel seja o grande nome que vai resolver os problemas do possível, se ele for para o Santos, né? Porque talvez o Carille vai ficar também. Pois é, né? a gente, agora tô fazendo aqui o pensamento de acordo com o que acontece hoje, né? Se o Gabriel hoje chega no Santos, ele não seria... O esquema tático do Santos do Carille não favorece o jogo do Gabriel. O esquema tático do Cruzeiro, do Diniz, por mais que seja oscilante, pelo que a gente sabe que o Diniz colocou no Fluminense, o Gabriel poderia ter ali uma sobrevida. Agora, a questão para mim não é nem o valor do salário a ser pago. O Gabriel, ele sempre foi um jogador que entrega para clubes que precisam de uma figura de ídolo, ele entrega o que o clube precisa. Então foi assim quando surgiu no Santos, foi assim quando chegou no Flamengo. Ele consegue unir ali o clube, porque ele se doa, se dedica. Tem a questão da raça, tem a questão dos gols, tem a questão do contato, do diálogo com as crianças, com a torcida na arquibancada. Então, para mim, a questão não é nem o valor.
quando a gente fica falando, quando a gente começa a falar que é um salário de não sei quantos milhões por mês, a gente começa a ver o jogador só a partir do financeiro. E o jogador de futebol, ele é muito mais do que só o financeiro. Vamos esperar. Bom, então aqui nós temos a matéria do GE, né, rapaziada, que vem falando que os dirigentes alvinegros veem propostas parecidas e contam com carinho pelo atacante e pelo clube para ter em 2025. O Cruzeiro já acertou a base do contrato, mas ainda não assinou. Então vamos estar dando uma explorada aqui nessa matéria aqui sobre o Gabigol no Santos. Aqui fala que apesar do Cruzeiro ser apontado como o destino do atacante Gabriel para o ano que vem, o Santos, que volta a Série A em 2025, ainda acredita na contratação do jogador, que anunciou que deixará o Flamengo no fim de dezembro. A reportagem apurou que há uma discussão entre o clube e representantes do atleta de um projeto para o retorno ao clube que o formou. Gabigol afirmou que não irá renovar com o Flamengo ainda no gramado da Arena MRV, onde a equipe conquistou a Copa do Brasil no último domingo. Logo depois, o GE informou que o atacante tinha se acertado com o Cruzeiro. As bases salariais e as luvas estão acordadas, tal como o tempo de vínculo de 4 anos. Apesar de estar apalavrado com o clube de Belo Horizonte, não há um acordo assinado, o que faz com que o Santos não desista do negócio. Gabigol pode se tornar um atleta mais bem pago do Brasil no Cruzeiro. Essa informação é contestada por dirigentes paulistas, que não revelam valores, mas afirmam que a proposta do Cruzeiro é menor que a divulgada. A oferta santista é de 2 milhões de reais, mas o clube pode aumentar esse montante para convencer Gabigol a retornar à Vila. E bom pessoal, aqui nós temos o principal setorista do Santos, que no caso é o Lucas Mussetti, né? Ele falou aqui algumas coisas sobre o Gabigol no Santos. Diz o seguinte: Santos ainda tenta Gabigol e oferece a camisa 10 que voltará a ser usada em 2025. Valor mensal incluindo luvas seria de 2,5 milhões. Proposta inclui bônus por gols no ano e artilharias em campeonatos. O Peixe sabe do sim ao Cruzeiro, mas tenta atravessar. A relação da diretoria com a família do Gabriel é muito boa. Houve uma conversa anterior, mas o Santos esperou o acesso para formalizar e perdeu a prioridade. Mais abaixo aqui ele fala que, como o All Sport, né, a empresa que ele trabalha, publicou na semana passada, o Santos sonha grande para 2025. Aguarda possível rescisão de Neymar e tenta Gabigol, e ainda quer outros nomes como Danilo e Paulo Henrique Ganso. As conversas vão evoluir a partir de agora com acesso definido. E olha só o que ele falou depois. Outro detalhe da proposta do Santos a Gabigol: bônus de 10 milhões de reais se fizer 20 gols no ano. Peixe disposto a dar 3 a 4 anos de contrato. Então a longo prazo esse contrato é basicamente a mesma coisa do Cruzeiro, né mano? O Cruzeiro ele oferece 3 milhões de reais mensais. O Santos anualmente vai dar quase isso, porém o Gabigol vai ter que marcar 20 gols, né? Então é meio que um contrato de produtividade. E aqui ele vai estar explicando com mais detalhes aí por meio de vídeo, né? Mais detalhes aí sobre essa negociação. Oi amigos, passando aqui rapidinho para falar sobre a tentativa do Santos de contratar Gabigol, que tá ou tava muito perto de fechar com o Cruzeiro para ano que vem. O presidente Marcelo Teixeira esperou o acesso, agora matemático, tudo bonitinho, para formalizar uma conversa que já havia com o Gabigol anteriormente, só que o Santos evitava fazer esse tipo de proposta porque não tinha o acesso matemático garantido e poderia comprometer muito dinheiro para uma temporada de menos orçamento. Então o Santos formalizou a proposta, que o Marcelo Teixeira já confirmou, uma proposta que envolve 3 ou 4 anos de contrato e muito dinheiro. O salário seria de 2,5 milhões por mês e tem alguns bônus. Um desses bônus é pagar 10 milhões de reais se o Gabigol fizer 20 gols em um ano. É o Santos apostando numa proposta alta para atravessar o Cruzeiro, que de fato tem a prioridade, que já tem o sim do Gabriel, mas que ainda não assinou. E também apostando nesse fator emocional. O Gabigol foi revelado no Santos, gosta da cidade e a relação entre as famílias, a família Teixeira e a família Barbosa do Gabigol é muito boa. O presidente Marcelo Teixeira se dá muito bem com o Valdemir, que é o pai do Gabigol. Então assim, proposta está na mão, cabe ao Gabriel decidir se vai pelo sim que já tinha dito ao Cruzeiro ou se aceita essa proposta do Santos. Existem outros clubes também interessados. Eu tô aqui em Belém para cobrir a seleção, mas parece que quem quer fazer uma seleção também é o Marcelo Teixeira. Proposta pelo Gabigol, o sonho do Neymar se rescindir com o Al-Hilal e outros nomes em mente, como Paulo Henrique Ganso, Danilo da Juventus. É o Santos querendo voltar para a Série A com um time muito melhor do que teve esse ano e também nas últimas temporadas. Mas o que você acha? Você acha que o Gabigol vai voltar pro Santos ou vai pro Cruzeiro? Deixe nos comentários a sua opinião. Mas enfim pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo então, deixe seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso aí pessoal, até a próxima. Valeu, falou e fui!